Nós estamos na lição de número 8, está aqui. Essa revista os irmãos trouxeram, abra lá na página 28. Já estamos, acho que na página 29, mas na página 28 tem o título, O Lugar dos Justos. O texto básico para a nossa lição é o Salmo 15. Abram o Salmo 15. Nós tratamos a introdução desse texto, o primeiro, o segundo, estamos já no último ponto, o terceiro ponto, acerca da compreensão prática sobre os juros no Antigo Testamento, o empréstimo no Antigo Testamento. O texto fala sobre a usura, aquele que empresta com usura, empresta a juros. Então, lição de número 8, Salmo 15, no qual farei a leitura aqui novamente desse salmo. Já tenho lido nos outros domingos, mas vamos ler para que a gente possa entender sobre o que o Salmo de Davi está falando acerca do cidadão do céu, da postura, do comportamento, da ética daquele que é o cidadão do céu aqui na terra. Diz assim a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade, o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo e lança injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que o temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não presta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, jamais será abalado. Em algumas traduções tem confundido, ou é usada a palavra vergonha, não será envergonhado também. Muito bem, irmãos. Então, o terceiro ponto aqui, o autor está nos trazendo uma compreensão prática acerca do Salmo 15. Além do que foi falado sobre a igreja romana e o lucro, o que se passava naquele contexto histórico, acerca de empréstimos, não só por parte dos crentes, mas por parte dos ímpios. O segundo ponto foi o autor tratando sobre empréstimo na Bíblia, se era possível, se era correto fazer isso. Então nós vimos isso no segundo ponto, empréstimo na Bíblia. E agora uma compreensão prática com base em algumas palavras do teólogo João Calvino, no qual o autor usa aqui. Então, considerando aí, o terceiro ponto, considerando inclusive o Salmo 15, Calvino gerou uma revolução social ali na sua época, apresentando uma visão bíblica da questão do trabalho e dos juros aplicado ao seu contexto. O reformador entende que a indolência e a inatividade são amaldiçoadas por Deus. Nós até comentamos semana passada sobre a questão dessa indolência e a inatividade por aqueles que tratam o trabalho como extremamente penoso, e ele se tornou penoso por conta da desobediência de Adão, no qual Deus amaldiçoou a terra, amaldiçoou Adão e a Eva e também a serpente. E na questão do homem, o trabalho agora se torna de fato um fardo, mas muitos hoje tratam esse fardo como que afastando ele de si, assim, afastando o trabalho de si, não querendo de fato nem trabalhar, nem ter nenhum tipo de peso sobre as suas costas, os seus ombros. Então as pessoas, muitas vezes, nós falamos aqui no domingo passado, que tentam ficar ricos de uma hora para outra com algum tipo de loteria ou algum tipo de uma instituição que faça as famosas pirâmides aí onde todo mundo corre atrás.
né? Então muitas pessoas querem se livrar do trabalho nesse sentido para não ter mais esforço, né? Tratando o trabalho como penoso. Mas Deus, apesar de dizer ao homem que a terra agora não lhe daria as coisas com grande agrado, mas sim que produziria carnes e abrolhos, então Deus também não afasta completamente o prazer do homem no trabalho. Ele não tira esse prazer no trabalho. E aí Calvino trata no seu contexto, na sua época, com muita proeminência o Salmo 15. Ele gera uma revolução social, como diz o texto, né? E uma visão bíblica, a questão do trabalho e também dos juros aplicado ao seu contexto, sobre empréstimos naquela época. Então o reformador entende que essa indolência e inatividade são amaldiçoadas por Deus. Em outro lugar, Moisés agora acrescenta que a terra foi outorgada, dada ao homem com essa condição, que se ocupasse em cultivá-la, de onde se segue que os homens foram criados para empregar-se e fazer alguma coisa, e não para estarem ociosos e indolentes. Verdade é que esse labor era bem alegre e agradável, longe de todo aborrecimento e cansaço. Veja, a gente pode imaginar que, de fato, no Éden, no paraíso, Adão não teria esse estado penoso, esse aborrecimento, não iria se chatear como muitos se cansam do trabalho, né? Os que trabalham aqui sabem de cada linha do trabalho, os que são mais penosos, repetitivos, né? Cansa. Você tem hora que o estado mental está insuportável daquele trabalho tão repetitivo, daqueles que trabalham com público, trabalhar com pessoas é extremamente difícil, e daqueles outros que trabalham com peso, né, com cargas, como por exemplo alguém que trabalha numa estiva, num porto, carrega muito peso, então fisicamente a exaustão é grande. Mas os que trabalham também com o intelecto acabam por ter a exaustão da mente, o cansaço também na alma. Então não é fácil o trabalho nos nossos dias. Mas estar ocioso e indolente é tratado aqui como pecado, né? Então a pessoa também não pode, apesar do cansaço, não querer trabalhar, abrir mão disso e dizer eu não trabalho mais, porque traz canseira, traz enfado, é extremamente penoso. Mas ele diz aqui que Deus, quando Deus quis que o homem se afizesse a cultivar a terra, né, na pessoa dele, condenou todo repouso indolente. Todavia a graça de Deus atenua a severidade de punição, anexando ao labor humano uma dose de satisfação que deveria caracterizar primeiramente o trabalho. Então, claro, se a gente for fazer essa pergunta aqui, né, a começar em mim, nós vamos responder certamente todo positivamente. Quem não gostaria de estar no trabalho dos sonhos, aquele que você deseja no coração? Poxa, como eu gostaria de trabalhar em tal setor ou com um ramo de atividade no qual eu tivesse prazer, né? Todo mundo gostaria. Talvez hoje você trabalhe numa área que você trabalha por necessidade, porque precisa, não é? Mas não seria a sua área de prazer. Mas também, se você não criar nenhum ponto de prazer, nenhum ponto de algo sadio naquele trabalho, você não vai aguentar por muito tempo. Você não vai aguentar estar ali, né? Você vai trabalhar sempre com a sensação de que aquilo é penoso demais, que é insuportável demais e que não gera nenhum tipo de prazer. Então tem que procurar em alguma coisa você gerar um prazer. Por exemplo, assim como nós temos aqui algumas irmãs, além da minha esposa, tem Ronilda, algumas pessoas que trabalham com público em área de saúde. Não é fácil, né, Ronilda? É difícil demais. Porque nem sempre quem chega para ser atendido, apesar das necessidades, vai entender também a necessidade de quem atende, de quem está ali, como saiu de casa, os problemas que tem em casa, com a família, problemas pessoais, questões emocionais, sentimentais, psicológicas. Então, quando chega lá, há os embates, há aquela dificuldade, né? E isso gera descontentamento. Mas se você ficar só nesse descontentamento, você não vai suportar esse trabalho por muito tempo.
Então tem que aproveitar algum ponto em que você possa ter prazer, em que você possa dizer, bom, ademais de toda a dificuldade, ademais de todas as limitações, as pessoas como também vêm e como eu vou a elas, né, como a gente se trata, como a gente se relaciona, eu preciso arrumar um ponto de prazer. Qual seria esse ponto? Bom, eu saio de casa naquele entendimento de que eu preciso ajudar as pessoas, apesar de mim, apesar das minhas dificuldades, mas eu preciso ajudar alguém que está em situação pior do que a minha, alguém que precisa de mim. Então você vai focar nesse ponto, né, que vai gerar prazer para poder você se manter no trabalho. Porque se você só sair de casa para pensar, eu não aguento aquele povo, não dá, eles não me entendem, ou eu não vou entender, como muitos pensam até, eu não estou nem aí se eu vou ajudar ou não vou ajudar, quem está precisando, se está precisando, se vai conseguir ou não, porque o nosso sistema do país de saúde, ou seja, da área de educação, de segurança, é falho, tem as suas dificuldades. Então, se pensar assim, não vai chegar a lugar nenhum, vai se frustrar, e aí esse trabalho vai se tornar extremamente penoso, extremamente árduo, pesado, né? Quando eu trabalhei no Estado, quando eu estava na FUNASA, um trabalho extremamente difícil, tratar com as pessoas, né, com adolescentes que eram menores infratoras, então era extremamente difícil. Quando a gente chegava na unidade, não tinha nada de bom, era do Estado que deixava tudo falir, a questão do relacionamento com aquelas que precisavam ser tratadas. Então, se eu não arrumasse um ponto ali para sair de casa dizendo, Senhor, eu sou cristão, claro, eu sou humano, eu tenho limitações, eu tenho minhas dificuldades emocionais, eu tenho tudo isso, mas preciso ajudar. Tem gente com dificuldade maior do que a minha, né? Tem lares que foram desfeitos e aí a consequência foi de adolescentes num local daquele. Eu preciso gerar alguma coisa de bom, de positivo, eu preciso ajudar. E aí era o que me mantinha lá, né? O que me fez passar um bom tempo lá. Era porque o ambiente, apesar de pesado, extremamente carregado, mas havia um ponto onde eu focava. Eu preciso ajudar. Alguém precisa da obra que Deus criou para que eu andasse nela, que era gerar o bem-estar de alguém espiritual. Eu levava a Bíblia, lia a Bíblia, cantava, fazia algo desse sentido. Tentava ali colher informações dos técnicos de área pedagógica, o que eu podia fazer. Então, se você não cria esse ambiente, o trabalho vai se tornar extremamente penoso, extremamente cansativo, não é? Como diz aqui o texto. Então, além disso, aqui o autor vai dizer, o trabalho está relacionado com o progresso de toda a raça humana. Veja, aqui isso que eu estou falando. Se você não pensar no próximo, né, no que você está fazendo, que parece ser pequeno, mas não é grande o que você faz grande diferença para pensar em toda a humanidade, não pensar apenas em você ou pensar numa única pessoa, mas o que eu gero, a minha contribuição, vai gerar um bem-estar para toda a humanidade, gerará um progresso para toda a raça humana. E ele diz aqui, há um modo diferente de se trabalhar. Quem ajuda a sociedade dos homens pela indústria, ou regendo a sua família. Olha, tem muitos que não fazem ideia de que reger a nossa família gera um bem também para toda a humanidade, né? Uma família estruturada, a sociedade estruturada, bem para o mundo. Mas se você não gera bem a sua família desestruturada, vai gerar uma sociedade também desestruturada, o que vai gerar toda a humanidade perdida, completamente desorientada, né? Então, quem ajuda a sociedade dos homens pela indústria, ele trata aqui também na indústria, ou regendo sua família, ou na administração pública, ou em negócios privados, ou aconselhando, ou ensinando, ou de qualquer outra maneira, não será considerado entre os inativos. Veja, Paulo censura os preguiçosos que querem viver pelo suor dos outros, não contribuindo, assim como nenhum serviço em comum para ajudar a raça humana. O apóstolo Paulo chama a atenção disso, né? E aí eu lembro que no domingo passado eu citei aqui sobre uma irmã que estava se gloriando assim, de satisfeita, porque estava sendo sustentada por uma igreja que já fazia 10 anos. Ela recebia valores, cesta básica, tal, 10 anos, né? Que a igreja ajude, sim,
É nosso papel social no Evangelho ajudar a contribuir, matar a fome de quem tem fome, a sede de quem tem sede, a ajudar os irmãos dentro da igreja nas necessidades, aos de fora. Sim, isso faz parte da igreja. Agora, temos que observar esse detalhe. Veja, a pessoa nem se sensibiliza a pensar assim: eu estou 10 anos à custa de uma igreja, de uma instituição. Ou seja, estou à custa dos outros, do seu trabalho, do trabalho dela, do trabalho dela, do trabalho dele, do trabalho de todo mundo. Não é? Em casa, e todo mês, a sexta, todo mês aquele valor, um valor para pagar umas contas, não sei. E a pessoa está inativa. Isso é pecado. A inatividade, né? A Bíblia diz: vai ter uma formiga ou preguiçoso. Olha como elas trabalham ali o tempo inteiro, tal, carregando, fazendo as coisas. Então, a preguiça é pecado na Bíblia. Então, temos que ter esse entendimento para que, assim como o apóstolo Paulo adverte aqui, que ele censura esse preguiçoso, né? Apenas querendo viver só dos outros. E tem gente que se acostuma nisso, não só na igreja, mas fora dela. Nós vemos aí instituições de caridade que ajudam pessoas, e as pessoas que são ajudadas não pedem para lavar um prato, para varrer, para dizer: deixa eu varrer a instituição aí, eu estou vendo muita folha, talvez, eu sei que tem funcionário, mas eu quero contribuir, eu recebo de vocês, eu como, eu durmo, talvez vocês me deem dormida, né? Então, assim, a pessoa nem se presta a fazer esse tipo de coisa. Então, isso é extremamente perigoso. É preciso atentar para isso e não ser relapso e preguiçoso. O ganho ilícito, no qual ainda também o autor vai tratar aqui, por meio do qual o patrimônio de nosso próximo é dilapidado, é na realidade independentemente do nome que se dê. Não um sinal de inteligência, mas de iniquidade. É, portanto, uma forma de furto. Mais tarde, o grande teólogo genebrino François Turretini, interpretando o pensamento de Calvino, diria que receber salário por um trabalho mal feito é um modo de roubar. E isso, se nós formos estender essa verdade aqui, ela vai nos afetar. Ela vai afetar a igreja, cada um de nós, começar de mim, a você, a todos nós, né? Por exemplo, aqui, quando um funcionário que deveria chegar 10 para 8 num trabalho, chega a 8h15, 8h20, 8h30, ele está roubando do seu senhor o tempo. Ou quando ele deveria largar às 17 horas, ele larga às 15, né? Faz de tudo para se esgueirar por ali, para dar uma saída e tal, e sempre sai cedo. Ou quando está fazendo o seu trabalho, faz esse trabalho relaxadamente. A própria Bíblia já nos adverte como crentes a não tratarmos a obra do Senhor com relaxo, a fazer isso relaxadamente. Antes é melhor não fazer do que fazer mal feito, fazer relaxado. Então o nosso trabalho secular ele também funciona e anda nessa mesma linha. Veja, se lembre que estamos tratando aqui do Salmo 15. O Salmo 15 é o comportamento, a ética e a postura do cidadão do céu. São cidadãos de lá, estamos aqui. E aqui nós somos observados, não é? Olha, como é que você pode... Por isso que é muito interessante a expressão de Davi, quando ele começa o Salmo dizendo assim: quem habitará no teu tabernáculo? Quem é que vai morar lá? Quem é a pessoa... não aqui tratando apenas de dignidade, né? Que ele fala, somos indignos de habitar o céu, estamos indo por causa de Cristo, mas é no sentido de comportamento. O Salmo está falando de ética, da nossa ética que já repercute lá na eternidade. Então, quem habitará lá? Olha a pergunta do Salmo de Davi: quem é, Senhor, que dá um bom exemplo aí e que tu vais colocar aqui no céu? Quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aí ele vai dar um perfil aqui que é de tremer a qualquer crente. Aquele que vive com integridade. Olha, ser íntegro nos nossos dias é um desafio, viver com integridade. Extremamente desafiante para a nossa vida, né? Sinceridade, verdade, honestidade. A honestidade nos nossos dias, na nossa sociedade, e claro, a gente pode estender ela a tempos passados, mas hoje, como é que é tratada a honestidade, por exemplo?
ela é tratada quando ela sai em notas de jornais, né, irmão? Às vezes uma matéria, né, tá chamada lá no NE2, né? Tá lá, homem encontra uma maleta de dinheiro e era um catador de lixo e entrega. Isso vira manchete, né? Vai para a internet, vai para as redes de televisão, todos os canais de comunicação e vira manchete. E deveria ser uma característica nossa, do nosso caráter, simplesmente devolver o que não nos pertence, seja de que valor for. Então isso vira manchete. Por quê? Porque a honestidade está escassa, né? A honestidade está escassa. Eu lembro-me de essa semana estar procurando um vídeo relacionado justamente ao que nós estamos estudando aqui, e acabei passando por um que era aquelas pegadinhas, né? E aí um rapaz ia andando pela rua com uma maleta cheia de dinheiro, mas ele estava segurando a alça pelo dedo, a maleta estava aberta. E aí ele passava num local assim, numa parada de ônibus, num sinal, e ele andando assim, displicente, ele soltava o dedo, aí a maleta caía, um monte de dinheiro caía. E na verdade ele era cego até. Ele estava com assim e andando, aí ele soltava. Aí alguém chamava, recolhia o dinheiro todo e estava dentro. Dizia, olha, caiu esse dinheiro aqui e tal. E ele, onde? Caiu, foi, estava dentro tudo. Já tinha outros que não tinha dúvida. Era botando um monte de dinheiro dentro da mala e botando outro no bolso. Era cego, ele não estava vendo, o cara olhava para o lado, não estava com mesmo de desonestidade, né? Então esse tipo de atitude é completamente contrária à palavra de Deus, né? Aqui que está dizendo esse teólogo genebrino acerca do pensamento de Calvino, ele falando que receber salário por um trabalho mal feito é um modo de roubar, é uma maneira de roubar. Então aquilo que a gente já citou no início, né? Portanto, retornando ao Calvino, não se deve fazer o uso pervertido do nosso trabalho, que outras pessoas empreendem em seu próprio benefício, né? Não vamos entrar aqui na questão política, jamais. Mas se a gente fosse entrar, tínhamos exemplos a perder de vista, não é, né, irmão Rodrigues? Teríamos exemplos aqui a perder de vista, né? Como o uso político usa de benefício do carro, por exemplo, para fazer coisas erradas, né? Que são completamente contrárias à Constituição. Então, Calvino fazia lá na sua sociedade essa distinção importante com relação, ele volta aqui à questão do empréstimo, entre o empréstimo de consumo ou empréstimo de assistência. Uma coisa interessante. E o empréstimo de produção ou de aplicação, aquele que visava socorrer aos necessitados, sendo improdutivo para o devedor, o devedor, com o seu trabalho, poderia adquirir uma ampliação desses recursos. Então, os juros, nesse caso, seriam legítimos. Não sei se deu para entender aí, se não deu, a gente lê de novo aqui. Veja. Ele cita alguns modelos de empréstimo, né? Aí ele fala do empréstimo de consumo e o de assistência, o empréstimo de produção e aquele de aplicação. Então, aquele que visava socorrer aos necessitados, sendo improdutivo para o devedor, como ele diz aqui, o devedor, com o seu trabalho, poderia adquirir uma ampliação desse recurso. E os juros, nesse caso, seriam legítimos. Ele vai dizer aqui, inspirado em Calvino, argumenta Turretino. É justo que aquele que recebe benefício do dinheiro de outro o faça também participante dele, de cujo auxílio ele ganha esse benefício como uma compensação devida. Então, aquele que recebe dinheiro de outra pessoa e faz daquele que está emprestando participante nos lucros, ok. Não tem problema nenhum, né? Cujo auxílio ele ganhou com esse benefício como uma compensação devida. Como se fosse, por exemplo, a irmã Cristiane vai e diz, olha pastor, tem uma forma muito compensadora de fazermos, por exemplo, legalmente isso, né? Investir em ações, por exemplo, né? Eu tenho uma parte, vamos entrar na sociedade dessas ações? Vamos, irmã, vamos lá. Né? Tem uma parte, a minha parte é maior do que a dela, aí a gente vai investir. Ela sabe como fazer isso.
e ela faz esse dinheiro multiplicar, né? Frutificar ali com o conhecimento dela. Então veja, houve a minha parte de investimento, aonde ela, com o conhecimento dela, me deu retorno. Então esse tipo de recurso aqui, como ele diz aqui, os juros nesse caso, que saírem ali, que for dado a mim, é legítimo, é justo, não é? Ela não usou o que é meu para benefício próprio apenas, é o que Calvino está dizendo aqui, mas ela fez com que eu participasse desse processo, né? E aquilo que ganhamos virou benefício para a compensação daquilo que ela pediu. Olha, eu não tenho tanto para investir, mas você tem? Vamos lá investir nisso? Aí eu vou, invisto, e ela, na compensação daquilo, nos resultados positivos, ela me dá um lucro justo. Então isso é uma compensação devida, é o que ele diz aqui. Ainda que o dinheiro emprestado a juros seja permitido, né, e é uma prática comum no Antigo Testamento, e uma prática comum na Europa, aqui nos séculos antes de Calvino, o trabalho honesto, fruto do nosso labor, é o que deve ser a fonte de recurso. Isso aqui praticamente, entre aspas, ele está condenando a agiotagem, que é crime, né? Né, irmão? Rodrigues, está lá no Código Penal, né? A agiotagem é crime, não sei se é colocado como contravenção, como o jogo do bicho, eu acho que sim, né? Como contravenção, né? Porque a pessoa, ela tira do outro em juros injustos, né? Empresta a juros exorbitantes, praticamente deixa aquele que necessitava antes mais necessitado ainda, né? Ele pega um valor, precisava de 100 mil, aí o AJ vai lá, empresta 100 por 150. Eu mal posso pagar 100, imagina 150. Né? E cada vez que passa um período aí determinado, o juro vai entrando mais, daqui a pouco 160, 170, e daqui a pouco não se pode pagar mais. Então, Calvino diz que o trabalho honesto, fruto do nosso labor, que deve ser a fonte de recursos para a manutenção da nossa família, não pelos meios ilícitos, né? Não devemos nos aproveitar das necessidades alheias, vivendo simplesmente de transações financeiras, onde o outro que está sendo fonte de recursos seja completamente o aproveitador, tira-se tudo dele, né? Então, vivendo simplesmente de transações financeiras. Um princípio justo é que em todas as negociações haja benefício para as partes. Esse é o pensamento de Calvino para aquela sociedade. Se você empresta a juros, empreste de uma maneira que seja justa para ambas as partes. Que você tenha o seu lucro, mas que o outro não saia com prejuízo, né? Não saia com grande prejuízo. Então, a conclusão aqui para esse tema, eu não sei se os irmãos querem acrescentar alguma coisa ou perguntar, podem fazer isso, fiquem à vontade. A conclusão que ele traz aqui é que o que Deus condena está tão bem sedimentado, né? E às vezes até mesmo legalizado em nossa sociedade, que nós já até consideramos tais práticas em nossos planejamentos e expectativas. Ou seja, biblicamente Deus condena algumas ações que temos hoje na nossa sociedade, no meio financeiro, e estamos tão acostumados com isso que a gente acha que é certo, e que podemos fazer assim ou assado, porque a lei diz que era assim, mas Deus está condenando isso, né? De fato, o caminho do mal sempre parece ser mais eficaz e rápido, né? Usar de driblar as situações é mais fácil, né? Chegar àquele ponto ali ao famoso pote no final do arco-íris, cortar caminho é mais fácil, e isso o brasileiro conhece muito bem, infelizmente, né? Somos às vezes achados lá fora como aqueles que sempre quer dar um jeitinho em alguma coisa, sempre quer passar na frente, dar um jeito de reverter a situação. Nós vimos, infelizmente, aí nesse período de pandemia, aquela questão da ajuda do governo, né? Daquele auxílio emergencial. Meu Deus, quantas pessoas sem necessidade alguma receberam esse auxílio, e pouquíssimos tiveram a coragem, a hombridade de devolver, de dizer, não, isso aqui não me pertence, né? E claro, não devia nem ter feito, porque aquilo precisava de um cadastro, você tinha que entrar, fazer um cadastro para poder vir esse benefício. Esse benefício não vinha assim à toa,
A não ser que você tivesse lá o Bolsa Família, que já fosse cadastrado, acho que era mais ou menos isso. Aí automaticamente esse auxílio entrava na sua conta. Se não fosse isso, você tinha que fazer o cadastro. Mas se eu não preciso, para que eu vou fazer? Para que eu vou lá? Né? E a gente viu gente na Europa, gente que tinha mansão, carro, morava nos Estados Unidos, gente de fora do país, brasileiros que estavam lá ganhando um auxílio, que depois... O pessoal das Forças Armadas. Hã? O pessoal das Forças Armadas. Gente das Forças Armadas. Olha, foram várias áreas da sociedade. Foram várias áreas da sociedade que se beneficiaram. Né? E de um valor que não é essa coisa toda, não é um valor para ficar rico, né? Um valor de uma pequena ajuda. Por isso que até que se chamava auxílio. E as pessoas, pouquíssimas, se retrataram disso e devolveram o dinheiro. Muitas ficaram, como quem diz assim, caiu na conta, caiu, é mesmo. Não roubei, né? Mas de fato é uma forma de roubo, uma forma ilícita. E quando você tem consciência daquilo, pior ainda, você sabe que não pode e você vai lá meter a mão. Então isso é condenável, tá certo? Deus nos propõe caminhos de vida com integridade, com honestidade e princípios. Vamos ver se falta 20 ainda. Abram aí nesse texto, quem pode abrir? Isaías 33:15. Faça essa leitura, por favor, quem encontrar. Isaías 33:15. Esse é o caminho de integridade, honestidade e princípios que Deus criou para o homem. Quem achar já pode ler. Isaías 33:15. Porque anda em justiça e fala o que é reto, porque despreza o ganho de opressão, porque com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, porque tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios, e fecha os olhos para não ver o mal. Muito bem, é isso mesmo. 33:15. Então veja, esse é o princípio aí, são princípios que Deus propõe como caminho de vida para o homem. Não é? Ele cita aí a integridade, a honestidade, são princípios extremamente importantes, porque o sucesso, como diz o autor aqui, não pode ser considerado apenas à luz do tempo breve. Você não deve pensar no seu sucesso apenas para esse período passageiro que nós temos aqui, mas tem que pensar nele de uma forma honesta, claro, íntegra, né? Para um tempo longo. Ou seja, é você estar aqui se preparando para a eternidade, para responder ao que Davi está perguntando lá no Salmo 15. Quem, Senhor, habitará o teu tabernáculo? Aquele que começa íntegro aqui e termina lá. Aquele que começa honesto aqui e termina lá. Aquele que começa verdadeiro aqui e termina lá. Ele já tem um padrão a ser seguido para lá, isso ser estabelecido na plenitude, não é? Então, integridade, verdade, honestidade, sinceridade tem que ser trabalhado à luz da palavra de Deus com extrema vontade aqui. Porque, claro, você vai dizer a mim, mas pastor, eu vou errar. Sim, você vai errar, eu vou errar, todo mundo vai errar. Nós somos limitados, somos fracos, somos tentados todos os dias. Agora, você não pode ceder, você tem que buscar. Né? Eu fui tentado ali, ou eu caí ali, mas meu alvo é ser íntegro, para eu habitar lá. É ser verdadeiro, sincero, honesto, para eu habitar lá. Esse é o princípio, tá certo? A instrução preventiva de Deus contra tais tentações, e ao mesmo tempo como expressão de confiança e amadurecimento na fé, é nos transmitida por Jesus, quando ele diz, não vos inquieteis, né? Dizendo, o que comeremos? Veja, a preocupação do ser humano para a riqueza, sabe qual é? É o desespero de pensar no amanhã. O que beberemos? O que comeremos? O que vamos vestir? Porque ele diz aqui, porque os gentios procuram todas essas coisas. Olha a diferença. O cidadão do céu não procura isso desesperadamente, mas o ímpio sim, porque ele precisa se saciar e manter a sua postura aqui, porque ele acha que o mundo dele é aqui. Mas o cidadão do céu não pensa assim, né? Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. Então, qual é a ordem aqui, a advertência? Buscar em primeiro lugar o seu reino e a justiça, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, o que Deus nos dá é o necessário. O que Deus nos
nos promove, nos provém, é o necessário. Não precisamos de mais, até porque nem vamos levar nada disso, né? Deus nos fornece princípios que permanecem e serão considerados parcialmente aqui. Contudo, veja, isso aqui se tornará plenamente evidente na eternidade, né? Se quisermos habitar na casa do Senhor, sigamos as normas, os princípios e os mandamentos desse mesmo Senhor. O usufruir da graça sem a bênção da obediência é menosprezo pela obediência de Cristo. Se desejamos que a obediência de Cristo nos seja proveitosa, então devemos imitá-la. De que maneiras práticas, ele diz aqui, nós podemos prestar esse exercício profissional fé cristã, seguindo os exemplos de Calvino? Bom, isso serve para algumas perguntas a serem respondidas, lendo o texto e criando aqui um exercício, né? Mas a conclusão é essa. Se desejamos que a obediência de Cristo não seja proveitosa, então, se desejamos que a obediência de Cristo nos seja proveitosa, devemos imitá-lo. E Cristo foi íntegro, né? Foi íntegro, verdadeiro, sincero, honesto, reto, justo. Temos que imitar esses atributos, tá bom? Então que Deus nos abençoe e continue nos orientando conforme a sua vontade. Quanto tempo, Micaela? Já está 5, mas não, você renova. Esse é o Instagram? É. Pronto. Nós, se por acaso, meus irmãos que estão nos assistindo aí, cair a conexão, não saia, se mantenha lá, reconecte, que a gente vai abrir aqui para poder fazer o encerramento e vamos passar um vídeo em alusão aos 161 anos da Igreja Presbiteriana no Brasil, que foi agora 12 de agosto, né? Que o nosso missionário Simonton esteve aqui no Rio de Janeiro, chegou no Rio de Janeiro para implantar o presbiterianismo aqui no Brasil, pregando a palavra de Deus. Nosso querido e amado missionário, que com tão pouco tempo de vida aqui, de ministério, mas deixou sua marca profunda e Deus o abençoou grandemente a ponto de deixar essa semente, esses frutos, né, que geraram hoje pouco mais de 1 milhão de crentes presbiterianos no Brasil. Então temos muitas igrejas, muitas congregações e o sistema presbiteriano implantado aqui no país. Então está pronto o vídeo. Nós vamos passar, apaga aquela luz, por favor, lá do canto do mistério. Nós vamos passar aqui, tem que virar a câmera para lá, né? Para a gente passar esse vídeo que foi enviado pela IPB, eles fizeram em alusão aos 161 anos da Igreja Presbiteriana no Brasil. Um orgulho para nós, como uma instituição cristã, que prega a palavra de Deus fielmente para a glória de Deus. Então, temos muita alegria em fazer parte dessa igreja. E eu não sei se vai dar tempo, eu vou tentar ler alguns trechos. Eu não sei se dá tempo de passar o pronunciamento também do nosso presidente do Supremo Concílio, o reverendo Roberto Brasileiro. Acho que o tempo dele é de 8 minutos, se não me falha a memória. A gente tenta ver se dá. Coloca o som. Vamos lá. Deixa eu sentar aqui perto para poder enxergar.
a ser aprendido e poder pregar a palavra de Deus a todos que viessem entender. Fez a primeira escola dominical, aprendendo a língua portuguesa, em 22 de abril de 1860. Ele fez a escola dominical na sua própria casa, com crianças, usando textos e livros bíblicos. Organizou a primeira igreja presbiteriana do Brasil, no Rio de Janeiro, em 1862. Fundou também o jornal Imprensa Evangélica. Fundou o presbitério Rio de Janeiro e também o seminário, no dia 14 de maio de 1867. Simon teve sua filha. Infelizmente ele veio falecer em 9 de dezembro de 1967, aos 34 anos de idade. Jovem, faleceu em São Paulo de febre amarela. Deixou sua única filha, Elizabeth, que também veio a falecer por pouco tempo. Ele respondeu quando perguntaram a ele sobre a substituição do pregador: Deus levantará alguém para tomar o meu lugar. Ele fará o seu trabalho com seus próprios instrumentos. Nós só podemos apoiar os braços eternos e estar quietos. O trabalho desse missionário não foi em vão no Senhor. Deus frutificou a sua obra para estarmos hoje aqui, com aproximadamente 13.000 igrejas e 1 milhão de membros, para a glória de Deus. Somos frutos desse amor missionário e devemos obedecer também ao hino de Jesus. Muito bem, meus irmãos, esse foi o vídeo em alusão aos 161 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu já falei aqui, se os irmãos puderem depois adquirir, eu acredito que já tem PDF na internet. Se não tiver, compre o Diário de Simon. Existe o diário dele, desde a sua chegada aqui, ele escrevendo dia a dia todos os desafios que ele iria passando, a questão da língua, os trabalhos que eram feitos. Então há relatos preciosos em detalhes acerca da sua esposa, da morte da sua esposa, do nascimento da filha, logo depois da morte da filha. Infelizmente Simon não deixou nenhuma descendente, nenhum descendente para os dias mais próximos, infelizmente. Eram épocas difíceis, épocas em que algumas enfermidades levavam as pessoas com muita facilidade, não havia tratamento, era muito difícil. Mas o pouco tempo que ele passou aqui, grandes coisas fez o Senhor através dele, pela nossa vida, pela vida da Igreja Presbiteriana do Brasil, que hoje estamos aí, com mais de 1 milhão de membros salvos em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Diácono Carlos tem algum aviso para dar, alguma comunicação? Não tivemos aniversariantes nessa semana, não foi? Fale aqui, por favor, porque aí na oração final nós vamos agradecer. Foi a irmã Célia, eu vi, mais alguém? Eurli, a irmã Eurli fez aniversário, e também a irmã Célia. Então, nós vamos nos colocar em pé e vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento de devocional, de culto ao Senhor, também pela escola dominical, agradecendo a Deus também pela Igreja Presbiteriana do Brasil, os seus 161 anos de existência, agradecendo a Deus pela vida de vocês, das amadas irmãs e irmãos que aqui estão, ovelhas do Senhor, e graças a Deus o Senhor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nos salvou a mim, salvou a igreja, para a glória do seu nome. Então nós vamos orar agradecendo, logo depois estaremos encerrando. Lembrando que à noite, irmãos, estamos com um culto sendo feito e transmitido da nossa casa, da nossa residência, mas procurando fazer da melhor maneira possível dentro da liturgia que sempre, costumeiramente, estamos fazendo na igreja. Então que estejam nos acompanhando, compartilhando também, avise
a vizinhos, a pessoas para estarem assistindo, ouvindo a palavra de Deus. Então, lá às 19 horas, se Deus permitir, estaremos transmitindo o culto pelo Facebook, pelo Instagram. Carlos depois coloca o vídeo lá no YouTube. Temos que ver até como fazer essa transmissão ao vivo também pelo YouTube, para aumentarmos mais uma plataforma, tá certo? Para alcançar mais pessoas. Estejam orando uns pelos outros, né? Orando para aqueles que estão enfermos e rogando a Deus que esse período de pandemia seja muito mais do que apenas uma separação física da igreja, mas que seja um aprendizado para a nossa vida, para a comunhão, para a unidade e, acima de tudo, Deus, pelas tuas bênçãos derramadas na nossa vida. Obrigado, Senhor, por toda a providência que o Senhor tem nos concedido, desde o trabalho de cada um, aos afazeres domésticos, às famílias, ao cuidado para com o teu povo, das crianças ao mais idoso. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado com a tua igreja. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado com o teu povo espalhados pela face da terra. Nisso nós louvamos o teu santo nome, porque tu concedeste a este país um missionário que veio de um outro país com dificuldades na língua, na cultura, mas que o Senhor o preparou e o chamou o seu coração para pregar o Evangelho nessa terra. Obrigado pela vinda do nosso irmão, o reverendo Simon, ó Deus, da sua coragem, do seu empenho e, acima de tudo, do seu amor a Cristo para pregar a palavra de Deus aqui. Hoje nós temos os frutos desse trabalho. Obrigado, Senhor. Nos dá contentamento com isso, mas também nos edifica com essa história missionária a podermos estar também com coragem, com intrepidez, buscando trabalhar para o engrandecimento do teu reino. Ó Deus, obrigado pelos 161 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Que o nosso desejo seja de sua extensão por muitos e muitos anos ainda, mas até que o Senhor volte. Obrigado, Deus, pela vida daquelas que fizeram aniversário essa semana, nossas queridas irmãs, a irmã Célia e também a irmã Orli. Obrigado, Deus, abençoa suas vidas, os protege, as guarda, as livra do mal, concede saúde a cada uma delas, ó Deus, multiplica-lhes a fé, conserva-as na tua graça, na tua misericórdia, para a alegria do teu povo aqui que as tem como irmãs e para a glória do teu nome. Obrigado pela vida dos irmãos e irmãs que estão conosco aqui, as abençoa, os abençoa, derrama bênçãos sem medida sobre os seus lares que estão aqui representados essa manhã. Obrigado, Senhor, guarda esses irmãos e irmãs, abençoando, protegendo, livrando do mal, livrando das tentações, ó Deus, fortalecendo a cada um deles no coração, multiplicando a sua fé, renovando as suas forças em Cristo Jesus. Nos despede para os nossos lares, nos leva em paz e em segurança, assim como nos trouxeste. Ajuda-nos no culto à noite a te adorar e a louvar o teu santo nome, e para a glória do teu nome, Senhor, usa a tua palavra para a salvação daqueles que precisam ouvir o Evangelho. Abençoa os irmãos e irmãs que estão em casa, cada um deles que tem nos acompanhado nessas lives, ó Deus, os cultos feitos aqui pela manhã, no domingo, e também os que são feitos em casa. Abençoa, Senhor, aqueles que estão enfermos,